algumas lendas não matam. Elas só convencem você a se matar. Louisville, Kentucky, região tranquila demais para chamar a atenção nacional. Casas baixas espalhadas entre colinas suaves. Árvores antigas formando túneis verdes sobre estradas secundárias. E trilhos enferrujados, atravessando a mata como cicatrizes abertas no chão. No meio dessa paisagem aparentemente pacífica, existe a Poppy Leak Trestle, uma ponte ferroviária com mais de 27 metros de altura. Estreita, sem acostamento, sem refúgio, sem escapatória. Quando um trem entra ali, não existe para onde correr. A Norfolk Southern Railway, empresa que opera a linha, nunca projetou aquele lugar para pedestres. Placas de advertências cercam os acessos. Cercas foram instaladas. Avisos legais foram postados. Perigo. P-R-O. P-R-I-E-D-A-D-E. D-E. Privada. P-R-O-I-B-I-D-O-D-R-A-D-E. SSR. Risco de morte mesmo assim. Pessoas continuam indo até lá. Adolescentes, jovens adultos, caçadores de lendas urbanas, exploradores urbanos. E algumas não voltam. Não porque encontram monstro, não porque são atacadas por criatura sobrenatural, mas porque acreditam que podem vencer, que tem tempo, que com ele será diferente. E a ponte não perdoa hesitação. Poppy Leak Trestle não é ponte impressionante arquitetonicamente. Não é marco histórico. Não é atração turística oficial. É estrutura funcional, industrial, construída em 1920s para transportar trens de carga. Mede aproximadamente 240 metros de comprimento e Hergusei, 27 metros, acima de Poppy Leak Creek. Menos riacho que empresta nome à estrutura. A ponte é estreita, apenas larga o suficiente para trem passar. Não há passarelas laterais. Não há espaços de segurança. É apenas trilho, dormentes de madeira e vazios entre eles, onde você pode ver chão lá embaixo. E se você está no meio quando o trem aparece, suas opções são terrivelmente limitadas. Correr. Mas trem viaja a 50-60 km/h. E você não. Especialmente não em dormentes irregulares, com espaços vazios entre eles, onde pés podem pendurar-se nas laterais. Há vigas de suporte laterais. Teoricamente, você poderia se pendurar enquanto o trem passa, mas exige força física, coragem sob pressão extrema e sorte de não perder aderência quando a vibração do trem sacode toda a estrutura. Pular 27 metros, equivalente a prédio de 9 andares, com um riacho raso embaixo cercado por rochas. Taxa de sobrevivência próxima de zero. Todas as opções são potencialmente fatais, e ainda assim, pessoas sobem. Porque há lenda. E lenda tem poder. Moradores antigos de Louisville contam história desde o início do século XX. Versão muda dependendo de quem conta, mas elementos centrais permanecem. O Poppy Leak Monster. Criatura descrita como metade homem, metade bode. Corpo humanoide coberto com pelo escuro. Pernas de bode terminando em cascos. Chifres curvos emergindo de crânio alongado e olhos, sempre os olhos, refletindo luz como de animal, brilhando vermelho ou amarelo na escuridão. Origem varia entre versões. Versão 1. Era fazendeiro local que praticou rituais de magia negra, invocou demônio e foi transformado em monstruosidade como punição. Versão 2. Era membro de circo, que viajava pela região nos anos 1900. S. Híbrido bizarro mantido em jaula. Quando o trem do circo descarrilhou na ponte, ele escapou e nunca mais foi capturado. Versão 3. É simplesmente demônio. Sempre existiu. Habita a área desde antes de colonização. Nativos americanos tinham lendas sobre o homem-besta que vivia nas florestas ao redor de Poppy Leak Creek. Mas comportamento é consistente em todas as versões. O Poppy Leak Monster não ataca diretamente. Não corre atrás de vítimas. Não arranca pessoas da ponte com força bruta. Ele usa método muito mais insidioso
Ele chama testemunhas ao longo de décadas, descrevem experiência similar. Você está perto da ponte, talvez explorando a área, talvez apenas curioso, e sente impulso. Não é medo, é o oposto de medo. É atração, compulsão quase magnética de subir naquela ponte, de caminhar pelos trilhos, de provar que você pode. E às vezes, se condições são certas, menos noite escura, névoa baixa, lua oculta, você vê figura parada no meio da ponte, distante, silhueta contra céu levemente mais claro, forma que não é completamente humana, que não se move, mas claramente está viva. E ela olha diretamente para você, e você sente chamado, não com palavras, não com som audível, mas com sensação que vibra em seus ossos, que sussurra em parte de seu cérebro anterior à linguagem. Venha, prove, mostre que você pode. E alguns obedecem. Mortes na Popilic Trestle foram documentadas desde pelo menos 1940 s, embora registros antigos sejam incompletos. Mas padrão já era evidente. Jovens, quase sempre, entre 14 e 25 anos. Idade onde mortalidade parece garantida, onde riscos parecem gerenciáveis, onde desafios devem ser aceitos. Curiosos, atraídos pela lenda, querendo ver o lugar, provar coragem, capturar foto, experimentar emoção, confiantes. Eu vi horários de trem. Eu sei quanto tempo leva para atravessar. Eu sou rápido. Eu tenho cuidado. E mortos. Porque confiança não para trem. Porque cálculos feitos em segurança de casa não funcionam quando você está em dormentes irregulares. 27 metros acima do chão, com vibração crescente nos trilhos, significando que toneladas de aço estão acelerando em sua direção. 1947. Jovem de 17 anos cai da ponte tentando atravessar a noite. Corpo encontrado na manhã seguinte. Caça oficial acidente por travessia 1956. Casal de namorados sobe na ponte ao entardecer. Trem aparece, menino se pendura nas vigas. Sobrevive. Menina hesita. Tenta correr. Não consegue. Impacto fatal. 1962. Grupo de 4 adolescentes aceita desafio Popilic. Atravessar ponte à noite. 3 desistem antes de subir. 1 insiste. Seu corpo é encontrado nos trilhos na manhã seguinte. Não foi atingido por trem. Caiu tentando descer apressadamente quando ouviu apito se aproximando. E assim continua. Década após década. Morte após morte. Norfolk Southern Railway não quer estas mortes. Obviamente, são problemas legais, pesadelos de relações públicas, traumas para maquinistas que não podem fazer nada quando veem pessoa na ponte e trem não consegue parar a tempo. Instalaram cercas, pessoas cortam ou contornam, instalaram câmeras. A área é vasta demais para monitorar completamente. Aumentaram patrulhas de segurança, mas patrulhas não podem estar em todo lugar sempre, e processa invasores capturados. Mas processos não trazem mortos de volta. Maquinistas são instruídos. Se você vir pessoa na Popilic Trestle e trem já está muito próximo para parar, bucine continuamente. Mantenha a velocidade freada, brusca, pode descarrilar trem e reporte imediatamente. Alguns maquinistas desenvolvem PTSD, imagem de pessoa percebendo tarde demais, tentando correr, percebendo que não há tempo, virando com expressão de terror absoluto. É imagem que nunca sai. E ocasionalmente maquinistas relatam algo mais. Eu vi alguém na ponte, mas quando passei, não havia ninguém, nem corpo. Apenas sensação de que tinha alguém. Supervisores geralmente não documentam oficialmente estes relatos, mas circulam entre funcionários, e em Louisville adolescentes ainda sussurram. Você teve coragem de ir ao Popilic? Não. Então não fale sobre coragem. As mortes associadas à Popilic Trestle seguem padrão real e documentado. E quanto mais você analisa casos individuais, mais perturbador
o padrão se torna 1988 Jack Charles Hodge Hatfield. Jack, 17 anos, estudante de ensino médio, atleta, popular. Não era rebelde. Não era suicida. Era apenas curioso. Em noite de outubro, disse aos pais que ia à casa de amigo estudar. Ao invés disso, foi a Poppy Lick Trestle. Sozinho. Por quê? Amigos disseram depois que ele havia mencionado casualmente querer ver o lugar da lenda. Nada mais. Não desafio, não aposta. Apenas curiosidade. Foi encontrado na manhã seguinte, no fundo do barranco. Não foi atingido por trem. Caiu. Simplesmente caiu da ponte. Investigadores especularam. Talvez viu o trem se aproximando, entrou em pânico, tentou descer apressadamente pelas vigas laterais, perdeu aderência, ou talvez viu algo mais que o fez recuar. Algo que o fez escolher queda, ao invés de enfrentar o que estava na ponte. Nunca saberemos 2002 Death of Ashley Logan 15. Este caso atraiu a atenção nacional porque havia testemunha sobrevivente e porque detalhes eram particularmente trágicos. Ashley Logan, 15 anos, e sua melhor amiga Brandy, também 15, subiram na Poppy Lick Trestle ao anoitecer. Não era a primeira vez, menos haviam ido antes, durante o dia, quando podiam ver trens de longe. Mas desta vez foi diferente. Foi mais tarde. Foi mais escuro. E foram mais longe na ponte. Estavam aproximadamente no meio quando ouviram vibração nos trilhos. Trem não estava visível, ainda menos curva na linha. Significa que trem aparece súbito, mas vibração significa tá vindo rápido. As meninas olharam uma para outra e tomaram decisões diferentes naquele segundo crítico. Brandy correu de volta em direção ao ponto de entrada, calculando que tinha tempo. Ashley tentou se pendurar menos nas vigas laterais, achando que era mais seguro. Brandy conseguiu, mal, pés tocaram terra segundos antes de trem passar rugindo. Ashley não conseguiu. Ao tentar se posicionar nas vigas, perdeu aderência. Caiu 27 metros. Impacto fatal, instantâneo. Depoimento de Brandy, dado dias depois entre lágrimas. A gente não estava brincando. Não era desafio estúpido. Parecia importante estar ali. Como se fôssemos supostas a ir. E eu não consigo explicar por quê. Parecia certo no momento. E agora Ashley está morta. E eu não consigo explicar por que achamos que era boa ideia. 2016, Eruku Elebané 26. Este caso é particularmente perturbador, porque vítima era adulta. 26 anos, não adolescente impulsiva. Rock Albani estava filmando cena para filme de terror indie sobre Public Monster. Ironia cruel. Ela e equipe pequena de filmagem haviam obtido, alegadamente, permissão verbal de proprietário de terreno adjacente para filmar próximo à ponte. Não sobre ponte próximo, mas durante filmagem Roquel decidiu, sem avisar a equipe, subir na ponte para shot rápido. Trem apareceu. Ela tentou correr. Não conseguiu. Foi atingida. Morreu instantaneamente. Processo legal subsequente. Família processou Norfolk Southern Railway. Produtores do filme, proprietário do terreno, argumentaram que deveria haver mais segurança, mais avisos, mais barreiras físicas. Ferrovia contra-argumentou. Havia placas, havia cercas, havia avisos legais. Rockwell ignorou todos. Foi escolha dela. Caso foi resolvido fora de tribunal. Termos confidenciais. Mas resultado permanece. Outra morte. Outro corpo. Outro funeral. Dr. Rebecca Hartman, psicóloga especializada em comportamento de risco, estudou casos de Poppy Lick após morte de Ashley Logan. Suas conclusões são perturbadoras. O fenômeno Poppy Lick não é sobre monstro físico. É sobre monstro psicológico. É sobre como lendas urbanas exploram vulnerabilidades cognitivas humanas, especialmente em adolescentes. Ela identificou vários fatores. 1. Otimismo irrealista. Jovens, especialmente, acreditam que riscos que afetam outros
não os afetarão. Eu sou mais cuidadoso, eu sou mais rápido. Eu verifiquei horários 2 Ampere UB. Associá-se amigos fizeram e sobreviveram. Você também pode. Ignora o fato de que sobreviventes representam viés de seleção menos mortos, não podem contar suas histórias. 3. Atração pelo medo. Adrenalina de estar em situação perigosa é viciante. E lenda adiciona camada de emoção sobrenatural. 4. Dissociação de consequência. Morte parece abstrata até ser concreta. Pessoas morrem lá. É estatística. Eu posso morrer lá. É realidade que cérebro jovem luta para processar. E mais perturbador. 5. Compulsão inexplicável. Múltiplas testemunhas, incluindo sobreviventes, relatam sensação de que eram chamadas ou atraídas. Que decisão de ir não era completamente consciente. Que sentiram um impulso difícil de resistir. Explicação psicológica, talvez. Ideação intrusiva, chamado do vazio, fenômeno conhecido onde pessoas em lugares altos sentem impulso de pular. Ou talvez algo mais. Algo mais. Pessoas que subiram na Popilic Trestle e sobreviveram menos. Seja porque conseguiram atravessar antes de trem, seja porque se penduraram com sucesso, relatam experiências consistentes. Não era como eu imaginava. Diferença entre conceitualizar perigo e insegurança e estar fisicamente lá, sentindo vibração nos trilhos, ouvindo apito, percebendo real possibilidade de morte. Tempo distorceu. Segundos pareceram minutos, ou minutos pareceram segundos. Percepção temporal completamente alterada por adrenalina e terror. Eu vi coisas, descrições variam. Sombras que não deveriam estar lá. Movimento periférico, sensação de presença. Alguns admitem. Provavelmente, alucinações induzidas por medo. Outros insistem. Tinha algo lá. Eu ouvi voz. Não voz externa. Voz interna, mas não sua voz. Voz dizendo coisas como: continue. Não olhe para trás. Você consegue. Ou às vezes, pule. É mais rápido. Todos concordam em uma coisa. Nunca mais. Nunca mais. Mas o fato de que precisam dizer isso, que precisam se convencer verbalmente, sugere que parte deles ainda sente chamado. Louisville está dividida sobre Popilic. Grupo 1. É tragédia. Precisamos de mais segurança, mais educa, mais barreiras físicas. Grupo 2. É seleção natural. Placas estão lá. Avisos estão claros. Se pessoas ignoram, consequências são delas. Grupo 3. É algo mais. A lenda existe por razão. Talvez devêssemos respeitar o lugar. Não ir lá, não filmar, não provocar. E há grupo silencioso menor que nunca fala publicamente, mas sussurra em particular. Eu vi ele, o Monster. Não acredito totalmente no que vi, mas vi algo e não volto lá. E todo outubro, quando névoa sobe de Popilic Creek e envolve a ponte, telefones de emergência recebem chamados. Tem alguém na ponte, tem alguém parado lá em cima. Equipes respondem e nunca encontram ninguém. O que torna Popilic verdadeiramente assustador não são mortes individuais, por mais trágicas que sejam. É o padrão que emerge quando você analisa testemunhos dos sobreviventes. Padrão que sugere algo além de simples imprudência. Entrevistas com dezenas de pessoas que subiram na Popilic Trestle revelam experiências perturbadoramente similares. Quando você sobe na ponte, sons normais param. Não gradualmente. De repente, pássaros param de cantar. Vento para de sussurrar nas árvores, como se a natureza estivesse prendendo respiração. E você fica sozinho com o som de seus próprios passos nos dormentes e seu coração batendo muito, muito alto. Pressão atmosférica muda ou parece mudar, como antes de tempestade, mas não há nuvens. Ar fica denso, pesado, difícil de respirar. E você sente
observado não por câmeras ou pessoas, por algo que não pisca. Quanto mais longe você vai na ponte, mais difícil fica voltar. Não fisicamente, psicologicamente, como se houvesse cordas invisíveis te puxando para frente. E você pensa, só mais um pouco, só até o meio, só até o outro lado. E quando finalmente tenta voltar, suas pernas não obedecem imediatamente. Tem delay de segundo entre decisão e ação. E esse segundo pode ser fatal. Múltiplas testemunhas, que nunca se conheceram, separadas por anos e décadas, descrevem ouvir vozes, enquanto na ponte, não vozes externas, altas voces internas, mas não pensamentos próprios. Pensamentos estranhos, com voz errada. Você não pertence aqui. Vá embora. Dito em tom que é simultaneamente ameaça e proteção. Pule. É mais rápido que esperar. Dito com lógica sedutora e terrível. Vire-se. Olhe para trás. Veja quem está te seguindo. Sussurrado com urgência que faz você querer obedecer, mesmo sabendo que não deveria. Psicólogos explicam como pensamentos intrusivos, amplificados por estresse extremo. Mas por que pensamentos são tão consistentes entre testemunhas diferentes? E então, há visões, relatadas por minoria significativa de visitantes. Figura no final da ponte, parada, distante. Forma não completamente discernível, mas claramente não humana. Tinha chifres, ou galhos curvos, ou sombras que pareciam chifres. Não sei, mas tinha algo saindo da cabeça. Movimento nas vigas. Algo rastejando sob a ponte, nas vigas de suporte, movendo-se com agilidade impossível para o humano. Como cabra escalando rochas. Mas tamanho errado, grande demais. E quando olhei direito, não estava mais lá. Olhos brilhantes, sempre descrito assim. Olhos que refletem luz que não existe. Porque noite sem lua não tem fonte de luz para refletir. Mas os olhos brilham, mesmo assim. Amarelos, ou vermelhos, ou verdes, dependendo de quem conta. Todos estes podem ser explicados. Pareidolia, sombras, reflexos de carros distantes, imaginação superativa sob estresse, mas explicações não mudam o efeito. Pessoas viram algo e nunca esqueceram. Talvez o incidente mais documentado e perturbador ocorreu em outubro de 2019. Grupo de 5 jovens adultos, idades entre 21-24, decidiu finalmente visitar Poppy Lake. Todos eram de Louisville. Todos conheciam lenda. Todos conheciam perigos e decidiram ser inteligentes sobre isso. Verificaram horários de trem. Sabiam exatamente quando o próximo trem passaria. Teriam janela de 47 minutos. 2. Foram durante crepúsculo. Não escuridão total. Visibilidade razoável. 3. Levaram walkie-talkies. 2 ficariam em pontos de observação em ambas extremidades da ponte. 3. Atravessariam. Se observadores vissem trem, alertariam imediatamente. 4. Eram atletas, corredores, fisicamente capazes, confiantes em habilidade de atravessar rapidamente se necessário. Plano perfeito. Falhou completamente. Baseado em testemunhos posteriores, dos 5 todos sobreviveram, mas traumatizados las 7 de la no 3. Sobem na ponte. Alex, Mega, David, 2 observadores, Chris e Taylor, ficam posicionados. Las 7:22 de la noche, grupo está no meio da ponte, filmando tirando fotos. Rindo nervosamente en las 7:24 de la noche en Megan. Para de rir, diz. Vocês sentem isso? Os outros confirmam. Ar ficou pesado. Silêncio antinatural desceu. Las 7:25 de la noche, David vê movimento. Aponta. Tem alguém no fim da ponte. Alex olha. 5. Também, silhueta. Parada. Observando. Las 7:26 de la noche. A walkie-talkie crepita. Voz de Chris, distorcida por estática. Saiam daí.
Agora, tem algo errado. Las 7:27 La noite eles tentam voltar. Mas Legs. Megan descreve depois. Minhas pernas estavam pesadas, como se estivesse andando em água, e eu tinha certeza absoluta, de que se eu virasse as costas para a figura no fim da ponte, ela viria. Então eu andei de costas, olhando para ela. E ela... Deus! Ela começou a andar também, em nossa direção. Las 7:28 de la noite. Alex grita para correrem. Eles correm, mas coordenação está falha. David tropeça, quase cai entre dormentes. Megan o pega. Las 7:29 de la noite. Vibração nos trilhos, mas não deveria haver trem. Checaram horários, não deveria haver trem. Las 7:30 de la noite. Apito. Trem vem. Observadores gritam através de walkie-talkies. Os três na ponte correm desesperadamente. Las 7:31 de la noite. Eles pulam da ponte. Não caem os 27 metros completos. Saltam para a área de terra elevada próxima à entrada. Aterrissam forte. Contusões. Tornozelo torcido. Mas vivos. Las 7:32 de la noite. Trem passou. Rugindo. Era trem de carga não programado. Desvio de rota devido à manutenção em linha principal. Informação que não estava disponível publicamente. Sergipe tivessem ficado na ponte, teriam morrido. Quando se acalmaram, compararam experiências. Todos três viram figura no fim da ponte. Descrições batem. Alto, curvado, chifres ou galhos. Não tinha rosto claro. Apenas escuridão onde rosto deveria estar. E olhos brilhando. Observadores não viram nada. Chris e Taylor, posicionados em ambos lados, não viram figura alguma na ponte. Apenas amigos deles. Gravações estão corrompidas. Vídeos tirados durante tempo na ponte estão distorcidos. Estática. Artefatos digitais. Áudio inaudível por causa de ruído, que soa como respiração pesada. E todos cinco concordam. Sentimos que éramos supostos a morrer ali, como se algo estivesse orquestrando. Como se o trem não programado fosse, na verdade, perfeitamente programado. Paranoia pós-traumática. Talvez Pop Leak Monster não seja apenas lenda. E funcionários de ferrovia, quando pressionados off-record, admitem, aquele trecho tem mais anomalias que qualquer outro em nossa rede. Sinais falhando, comunicações cortando, maquinistas relatando sensações estranhas. Não falamos sobre isso publicamente, mas sim, algo está errado ali. Talvez Pop Leak Monster não precise existir fisicamente. Talvez ele seja lenda. O desafio, a vaidade humana, a vontade de provar que comigo não vai acontecer, porque resultado é sempre o mesmo. A ponte continua lá, os trens continuam passando, e novas pessoas continuam subindo. Dr. James Whitfield, sociólogo que estudou o fenômeno Pop Leak, oferece perspectiva perturbadora. Pop Leak Monster é exemplo perfeito de como lendas urbanas funcionam, como organismos autorreplicantes. A lenda não precisa de monstro físico para matar. A lenda é o monstro. Ele explica. 1. Lenda cria atração. História de criatura sobrenatural em ponte assustadora. Atrai curiosos. Sem lenda, ponte seria apenas infraestrutura industrial ignorada. 2. Atração cria risco. Pessoas visitam ponte apesar de, ou por causa de, perigo. Otimismo irrealista e prova social convencem que riscos são gerenciáveis. 3. Risco cria mortes. Inevitavelmente. Alguém calcula errado. Hesita. Cai. Morre. 4 mortes. E-F-O-R-M. Lenda. Cada tragédia adiciona a prova de que há algo sinistro ali. Fortalece história. Aumenta a atração. O ciclo se perpetua. Lenda alimenta mortes. Mortes alimentam lenda. E Monster. Monster nem precisa existir, porque a lenda faz o trabalho dele. Mas há aspecto que explicações sociológicas e psicológicas
não acomodam completamente. As consistências inexplicáveis, testemunhas que nunca se conheceram, separadas por décadas, descrevendo mesma aparência de criatura, detalhes específicos, postura curvada, chifres, olhos refletivos, mesmas sensações, peso no ar, silêncio antinatural, compulsão de continuar, mesmos pensamentos intrusivos, vozes dizendo mesmas frases. Como? Se é puramente psicológico. Por que padrão é tão específico? Por que não variedade maior em alucinações? Se é puramente lenda sendo internalizada, como testemunhas que não conheciam história previamente relatam mesmos detalhes. E os trens não programados. Coincidência estatística que trens não listados publicamente aparecem exatamente quando visitantes estão na ponte. Talvez coincidências acontecem, ou talvez algo mais. Algo que ciência ainda não tem ferramentas para medir. Funcionários de ferrovia, menos maquinistas, engenheiros, equipe de manutenção, tem regra não oficial. Não vá a Popilic à noite, mesmo para trabalho, mesmo ser pago, especialmente em outubro, quando pressionados por quê? Respostas variam. Só sensação. Vi coisas que não consigo explicar. Amigo meu trabalhou lá. Desenvolveu problemas de sono, pesadelos, parou de ir. Não acredito em fantasmas. Mas aquele lugar tem algo. E moradores antigos de Louisville, gerações que viram jovens irem e alguns não voltarem, têm conselho simples. Deixe Popilic em paz. Não importa o que amigos dizem. Não importa quão curioso você esteja. Aquela ponte cobra. Sempre cobra. Apesar de décadas de avisos, mortes, processos, barreiras físicas. Popilic Trestle continua matando. 2021. Jovem de 19 anos cai da ponte. Sobrevive, mas com lesões permanentes. 2022. Intruso é quase atingido por trem. Escapa por segundos. Filmagem viral no TikTok. Encoraja mais visitantes. 2023. 2 adolescentes sobem. Um cai. Sobrevive miraculosamente com fraturas múltiplas. Outro é atingido de raspão por trem. Ferimentos severos, mas não fatais. E estatísticas não capturam quase mortes. Pessoas que subiram, sentiram terror, fugiram a tempo. Que vivem com trauma de quase-mor. Ele nem capturam mudanças sutis em pessoas que visitaram. Pesadelos persistentes. Ansiedade inexplicável. Sensa. O de quê? Algo me seguiu para casa. Então, Popilic Monster é real? Resposta depende de como você define real. Se você quer criatura física com chifres e cascos vivendo sob ponte, provavelmente não. Nenhuma evidência física conclusiva. Nenhuma captura, nenhum corpo, nenhuma prova científica. Mas se você define real como tem efeito mensurável e letal, na realidade absolutamente sim. Pessoas reais morrem. Famílias reais enlutam. Traumas reais persistem. E seja lá o que Popilic Monster é, lenda, fenômeno psicológico, criatura sobrenatural, ou combinação dos três, o resultado é o mesmo. Não vá lá. Esta foi a história do Popilic Monster. Lenda de Louisville, Kentucky, que matou pessoas reais através de combinação de curiosidade humana, infraestrutura perigosa e algo mais. Algo que pode ser puramente psicológico, ou pode ser genuinamente sobrenatural, ou pode ser ambos simultaneamente. Deixe nos comentários. Você acredita em Popilic Monster? Se você mora em Louisville, já visitou a ponte? Conhece alguém que foi? Sua região tem ponte, túnel ou lugar similar com lenda e mortes reais? Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa pensando em visitar Popilic Trestle. Não como proibição menos, mas como informação, para que decisão seja consciente. Inscreva-se no canal para mais histórias onde lendas urbanas têm corpos reais, famílias reais enlutando e perguntas sem respostas fáceis. E lembre-se, lendas não matam diretamente, mas convencem você a se colocar em posição onde física, gravidade e aço
fazem o resto. Pop League Monster não precisa de garras, não precisa de presas, não precisa correr atrás de ninguém. Ele só precisa que você acredite que pode vencer, que você é exceção, que com você será diferente. E então ele espera pacientemente, eternamente, porque a ponte sempre está lá e sempre haverá a próxima pessoa dizendo: eu sei dos riscos, mas eu sou cuidadoso, eu sou rápido. Eu verifiquei horários e às vezes eles estão certos e sobrevivem e contam história de como venceram um monster. E às vezes a ponte cobra. Fique seguro e respeite avisos. E se você ouvir chamado de lugar perigoso, lembre-se: curiosidade pode matar mais que gatos. O monstro mais perigoso não é aquele que te persegue, é aquele que te convence a caminhar direto para o perigo. E espera, porque você virá. Eles sempre vêm.